Vamos agora para a terceira parte da nossa videoaula. Já estudamos os números primos, estudamos o MDC e agora vamos estudar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então vamos primeiramente ver essa situação aqui, esse exemplo, certo? Para entender o que é MMC. Então, um número natural n diferente de zero é o menor múltiplo de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo. Qual é o número n? Então, quer saber qual é esse número n? Sendo que o n é o menor múltiplo entre esses três números, 12, 15 e 20, certo? Poderia ser outros valores, certo? Aqui só é apenas um exemplo entre três números naturais, certo? Diferentes de zero. E a gente quer saber qual é o MMC entre eles, certo? Então, para resolver esse problema, inicialmente escrevemos os múltiplos de 12, 15 e 20. Nós representamos o múltiplo de um número, geralmente por essa simbologia. Colocamos o M e entre parênteses colocamos o número, no caso aqui o 12. Então, quais são os múltiplos de 12? Para mim identificar o múltiplo de um número, basta eu multiplicar esse valor, aqui no caso o 12, por 0, por 1, por 2, por 3. Então eu faço essa multiplicação. 12 vezes 0 dá 0. 12 vezes 1 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 12 vezes 3 dá 34. Certo? Aí 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. E assim por diante. Certo? 12 vezes 6, 12 vezes 7, 12 vezes 8, 12 vezes 9, que é 108. Se eu quisesse continuar, eu faria 12 vezes 10, que daria 120. Só que já é o suficiente, já, esses valores, certo? Então aqui são os múltiplos de 12. Então os múltiplos são apenas... Basta eu apenas multiplicar o 12 por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Aqui também vamos agora obter os múltiplos de 15. Então 0 vezes 15 dá 0. 0 vezes 1, ou 15 vezes 1 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. E assim por diante. Aqui o mesmo raciocínio. 0 vezes 20 dá 0. Aí 1 vezes 20 dá 20. 2 vezes 20, 40. Certo? Aí 3 vezes 20, 60. 4 vezes 20, 80. 5 vezes 20, 100. 6 vezes 20, 120. E assim por diante. Essa é a lógica para encontrar todos os múltiplos, certo? Poderia continuar fazendo essa multiplicação encontrando outros múltiplos. Mas como eu quero o mínimo múltiplo comum, ou seja, o valor mínimo, né, que é comum aos três, eu não preciso mais fazer essas multiplicações, porque eu já encontrei aqui, ó, que é 60. Temos 60 aqui no múltiplo de 12, 60 é múltiplo de 12, 60 é múltiplo de 15, e 60 é múltiplo de 20. Então nós temos aqui um múltiplo comum, né, que é o menor valor. Não existe mais nenhum valor aqui, ó, que seja nenhum valor diferente de zero que seja comum aos três, só o 60. Então, por definição, não pode ser o zero, certo? Então, observando esses múltiplos, verificamos que o menor número natural diferente de zero, múltiplo simultaneamente de 12, 15 e 20, é o 60. O número 60 é chamado de mínimo múltiplo comum, MMC, de 12, 15 e 20. Indicamos da seguinte maneira, para a gente descrever, né, qual é o mínimo múltiplo comum de 12, 15 e 20, basta a gente fazer dessa maneira aqui, coloca o MMC de 12, 15 e 20 é igual a 60, certo? Então o número, respondendo aqui a questão, o número n procurado é 60, certo? Então vamos aqui a essa definição.
Então, qual é a definição de MMC? A gente define da seguinte maneira: dados dois ou mais números naturais não nulos, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números o menor de seus múltiplos comuns, que seja diferente de zero. Aqui agora nós iremos ver aqui uma maneira mais simples de se encontrar o MMC, sem precisar fazer aquelas multiplicações, que foram essas daqui. Ó. Essas multiplicações são bastante trabalhosas, certo? Então existe uma maneira, uma técnica mais simples de se encontrar o MMC, que é fazendo uma decomposição, que a gente já fez na videoaula sobre números primos, sobre decomposição, né, de números primos, em números primos. Na videoaula anterior, né, na videoaula anterior que tratava de MMC, a gente viu de MDC, né, na videoaula anterior, a gente viu como é que faz a decomposição, né, em fatores primos. Então a gente utiliza aqui, né, a mesma regrazinha que a gente viu já na videoaula anterior. Então basta, então uma forma de encontrar o MMC, né, é fazer a decomposição simultânea e considerar todos os fatores primos usados nas divisões dos três números dados. Então é simples, você coloca aqui os três números, né, que foi dado no exemplo, que é o 12, 15 e 20, e vamos fazer as divisões aqui pelos números primos. Então, ó, 12 dividido por 2, lembre-se que o 2 é o primeiro número primo natural, né? Então, começa pelo 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6. 15 dividido por 2 não dá. Não dá para fazer uma divisão e obter um valor exato. Como a divisão não é exata, eu repito o 15. Aí agora, 20 dividido por 2 dá 10. E eu continuo minha divisão, fazendo as divisões. Agora, vou dividir por 2 novamente. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 15 dividido por 2 não dá uma divisão exata, então repito 15. 10 dividido por 2 dá 5. Então, perceba que não dá mais para me dividir por 2, né? E obter um valor exato. Então, eu passo para o próximo primo, que é o 3. Para dividir por 3 dá certo, né? Então, 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 3 não dá, então eu repito 5. E agora, temos dois 5 aqui, então a gente não divide mais pelo 3, porque o 3 não vai dar uma divisão exata. Então eu divido pelo 5, que é um número primo também. Então 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 também dá 1. Então pronto, acabou a minha decomposição, certo? Então agora para me encontrar o MMC, basta eu multiplicar esses valores aqui. Ó. Então 2 vezes 2, que dá 4. Aí 4 vezes 3, né, que dá 12. E 12 vezes 5, que dá 60. Então o MMC entre 12, 15 e 20 é 60. Vejamos aqui uma questão bem interessante, certo? Que utiliza o MMC. Essa questão diz o seguinte: dois navios fazem viagens entre dois portos. O primeiro navio viaja a cada 24 dias e o segundo a cada 30 dias. Se esse navio em determinado dia partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos? Então, para resolver esse problema, é necessário encontrar o número que representa o menor múltiplo comum dos números dados, ou seja, o MMC entre 24, né, 24 dias e o 30. Né? Então, eu encontrando o MMC entre o 24 e o 30, eu obtenho a minha resposta, né? Que ele pergunta o seguinte: se esses navios em determinado dia partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos? Né? Então, fica bem simples usando a decomposição. Né?
em fatores primos. A gente faz a decomposição aqui e pronto. Então, 24 dividido por 2 dá 12. 30 dividido por 2 dá 15. O 12 dá para dividir ainda por 2 e o 15 não dá, né? Então, 12 dividido por 2 dá 6. O 15 eu repito. 6 dividido por 2 dá 3. O 15 dividido por 2 não dá, eu repito. Né? Aí agora eu faço a divisão por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Não dá mais para dividir por 3, então divido por 5. 1 aqui eu só repito. Aí o 5 dividido por 5 dá 1. Pronto, terminou minha fatoração, minha decomposição, certo? Pronto, feita essa decomposição, basta agora eu multiplicar esses valores. Ok? Então o MMC de 24, MMC entre 24 e 30 vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Certo? Que vai dar 120. Né? Bem simples. Então, uma questão bem interessante, né? Você faz aqui a decomposição, depois multiplica. Então, o MMC entre 24 e 30 vai ser a multiplicação desses números primos aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, a resposta seria: os dois navios voltarão a sair juntos depois de 120 dias.